neste lugar, Senhor. Tu estás renovando as nossas vidas, nossas forças. Tu estás consolando as nossas almas, Senhor. Estás trazendo novas forças aos que confiam em Ti, Senhor. E uma vez mais, muito agradecidos nesta manhã por tudo que tens feito nas nossas vidas. Muito agradecidos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação das nossas almas, por dar-nos um dia mais das Tuas misericórdias, Senhor, que nos renovam nesta manhã, Senhor. Muito obrigado por esta comunhão, por este tempo, por tudo que já estás fazendo aqui neste lugar e por aquilo que ainda prometes concluir neste tempo e nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês do Salmo 137, que é um dos salmos mais emocionantes da Bíblia. E diz assim a palavra: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Podemos repetir esta frase aqui, não? Penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Amém? Israel estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, queimado, o povo vivia humilhado, cativo, não? Na Babilônia, além de presos, longe da sua terra natal, longe do que era a presença de Deus. E diz que se assentaram e começaram a chorar junto aos rios da Babilônia, não? Eles estavam cansados, eles estavam desanimados, eles estavam feridos e estavam vazios por dentro também. E o que é que eles fizeram? Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. E antes de falar o porquê que muitas vezes desistimos, antes de entrar em algumas das razões que nos levam a desistir nas nossas vidas, eu quero fazer um parênteses e falar acerca deste salgueiro, não? De onde eles penduraram as arcas. Existem várias espécies de salgueiros. Este salgueiro aqui, eu estive assim dando uma pesquisada, e é o salgueiro chorão. E vocês sabem que a Bíblia nos compara várias vezes com árvores, não? E eu pensava que muitas vezes existem no nosso meio irmãos como o salgueiro chorão, que não são árvores que dão frutos, senão que são especialistas em fazer desistir os demais, em carregar as arcas ou as harpas daqueles que querem desistir. Especialistas em, quando alguém está desanimado, quando alguém está talvez pensando em abandonar, jogar a toalha, como se diz no Brasil, nesse momento eles incentivam essas pessoas a que pendurem as suas harpas. Eu não sei se tu conheces alguém assim, que quando alguém está em dúvidas ou quando alguém está passando por uma dificuldade, vai nesse alguém e rapidamente é estimulado a abandonar tudo aquilo
que têm nas suas vidas, não? Alguns só carregam harpas de todos aqueles que foram até eles com vontade de desistir. Um dia terão que dar contas a Deus das harpas que carregam nas suas vidas. São pessoas, são salgueiros chorões, são pessoas que vivem lamentando, pessoas amarguradas, que quando alguém vem até eles, por exemplo, pastor ou irmão, eu estou com dificuldade no meu casamento, eu não sei o que fazer. Eles são os primeiros a dizer, não, desiste, larga, já demorou, já vais tarde e tal, não? Pastor, eu estou com uma dúvida também, não sei se continuar na igreja ou se continuar fazendo aquilo que um dia Deus me chamou para fazer, estou com tanta dúvida, eu creio que vou largar tudo, não? E eles são especialistas em incentivar-lo, a dizer, não, sim, larga mesmo, porque não vale a pena, não? Isso é um parênteses, não? Para que não sejamos como os salgueiros chorões, não? Senão que sejamos árvores frondosas que frutificam para a glória, para a honra do Senhor. E sejamos encorajadores daqueles que estão pensando em desistir. Pendurar as harpas é uma expressão bíblica, mas nós usamos isso entre nós de outras maneiras. Por exemplo, aqui em Portugal se diz pendurar as chuteiras, não? Quantos já tiveram vontade de pendurar as chuteiras algum dia? Em Brasil se diz jogar a toalha. Tem outras expressões, tem soltar os remos também. Eu quero soltar os remos. Em definitiva, o que significa é vontade de desistir. E eu creio que todos já tivemos vontade de desistir alguma vez nas nossas vidas. Outros, talvez hoje já chegaram aqui com vontade de desistir, com vontade de pendurar a sua harpa. As harpas simbolizam o teu chamado, a tua alegria, o teu ministério, a tua família. Talvez estejas com vontade de desistir da tua família hoje. E queiras pendurar a harpa. Talvez tenhas chegado aqui a este congresso com vontade de desistir do teu chamado e decidir também pendurar a harpa, deixar a alegria, deixar a adoração, a intimidade, o chamado, o ministério que o Senhor colocou nas nossas vidas. Não? Os israelitas estavam lamentando-se, chorando e lembrando-se do tempo que eles eram felizes, não? Eram felizes e não sabiam. Não é? Eram felizes e não sabiam, felizes de poder estar na sua terra, de poder cultuar ao seu Deus, de poder servi-lo. E agora estavam passando um momento difícil nas suas vidas, não? E analisando rapidamente alguns motivos para que nos levam muitas vezes a pendurar as harpas. Um deles, por exemplo, é o cansaço, não? Já vimos vários homens e mulheres de Deus pendurar as chuteiras por causa do cansaço. E um cansaço, às vezes, não é só o cansaço da luta diária, não? Às vezes o cansaço também emocional, o desgaste que às vezes produz tudo aquilo que nós fazemos diariamente, não? Paulo falou aos Gálatas em capítulo 6, versículo 9, e diz, não nos cansemos de fazer o bem. E tu podes perguntar, mas fazer o bem também cansa? Se não cansasse, Paulo não diria, não vos canseis de fazer o bem. Não? E nós já vimos muitas pessoas pendurar as suas harpas, abandonar os seus ministérios, os seus chamados, por cansaço, porque se cansaram de orar, se cansaram de servir ao Senhor, se cansaram de ajudar pessoas, se cansaram de carregar outras pessoas, de carregar pesos emocionais nas suas vidas, se cansaram de lutar e se cansaram de ajudar sempre
e nunca receber nada em troca? Quantos já sentiram esse desgaste, esse cansaço dentro deles de estar todo o tempo ajudando, servindo, todo o tempo orando, todo o tempo fazendo o bem, e às vezes deparar-te de que não recebes aquilo que esperavas em troca, não? E muitos se cansam por isso e desistem e penduram as suas harpas porque acharam que seriam merecedores de receber algo por aquilo que estavam fazendo, pelo bem que estavam realizando, não? Muitos se cansaram de perdoar, se cansaram de aconselhar, se cansaram de cuidar vidas, se cansaram de estender a mão. Não te canses de fazer o bem. Não te canses. Que o Espírito Santo nos dê a graça, as forças de renovar-nos em fazer o bem. Porque no tempo dele o vamos acolher, se não desmaiamos. Amém? E nós vemos em nosso meio, não? Pessoas muitas vezes fazendo esses comentários. Estou cansado, é todo dia a mesma coisa, só ajudar. Preciso de um tempo para mim, já é tempo que eu me dedique a mim, à minha vida. Agora, tal, e o que estás vendo é uma pessoa que está pendurando as chuteiras, não é? O que estás vendo é uma pessoa que pendurou a sua harpa, deixou a intimidade, deixou a oração, deixou o chamado, deixou o ministério, deixou aquilo que foi chamado. E muitos agora estão como os israelitas também, junto aos rios, chorando, sentados, desanimados, lembrando-se de Sião, lembrando-se daquele tempo de onde conhecemos o amor de Cristo pela primeira vez, lembrando-nos daqueles momentos de intimidade tão gloriosos que o Senhor nos permitia viver, e hoje estão com as suas harpas penduradas. Outros também penduram a harpa por causa das decepções que têm ao longo da vida, que ferem a sua alma. Feridas emocionais que fazem muitos desistirem também. No caso, por exemplo, de deparar-se com a ingratidão. Quantas vezes tu ouviste alguém dizer: não dá mais, estou cansado porque todo mundo é ingrato. Ninguém corresponde àquilo que eu faço, àquilo que eu dou. Há uma ingratidão muito grande no nosso meio. E aí, pois se ferem emocionalmente, não? Outros são traídos, foram traídos em algum momento. E por isso também perderam a vontade de continuar servindo ao Senhor. As críticas também, quando as críticas vêm sobre nós, também nos abalam, nos deixam um pouco aí com vontade de pendurar a harpa, não? Dizer, eu afinal, pois, não quero mais, porque ainda, apesar de tudo o que faço, ainda me criticam, me abandonam. O apóstolo Paulo fala em Romanos de que todos o abandonaram na sua primeira defesa, mas Cristo o assistiu e o fortaleceu. Paulo está dizendo de que ele se resignava a pendurar a harpa, a deixar a presença de Deus. Ele foi exemplo quando com Silas, no meio da dor, no meio do sofrimento, louvaram, cantaram, glorificaram ao Senhor, e o Senhor fez um milagre poderoso nesse lugar. Agora todos o abandonaram, mas Cristo permaneceu ao lado dele. Assim que quando os homens te abandonam, Cristo está para assistir-te e fortalecer-te aí nesse momento. Não pendures a harpa, Cristo está aí. Ele te vai assistir, Ele te vai fortalecer, Ele vai aparecer aí do teu lado para poder continuar a tua caminhada. Amém? Eu lembro também, falando de cansaço, eu estava aí meditando de que
Jeremias também, lá em Jeremias capítulo 20, versículos 5 e 6, fala de que ele se cansou. Se cansou de falar, de avisar o povo, se cansou de pregar a palavra, os anúncios divinos e teve vontade também de desistir. Mas a palavra diz que havia um fogo dentro dele, nos seus ossos, algo que era superior a ele, que era mais forte que ele e que não o deixava pendurar as harpas e que não o deixava desistir. Por um lado, ele tinha um pensamento de chega, já não adianta, ingratidão, murmuração, falo da tua parte, Senhor, cada vez que abro a boca para falar de ti, as pessoas rejeitam, ninguém quer saber de ti, estou cansado, não quero mais, não adianta, estou pregando, ninguém faz caso, estou aconselhando, ninguém me liga nenhuma, eu vou pendurar as chuteiras porque até aqui chegou, não quero continuar mais. Talvez alguma vez pensamos assim, mas tem algo dentro de nós que não nos deixa desistir. Porque o poder do Espírito Santo é mais forte que as nossas forças. E com certeza tu em algum momento já passaste por esse período como Jeremias, dizer, ninguém faz caso e tal, e quase te deu vontade de largar. No entanto, o Espírito Santo não te deixa. É ou não é? Quantas vezes tu disseste, não, eu queria abandonar, eu queria ir embora, mas eu não consigo. Eu não consigo deixar a presença de Deus. Eu não consigo deixar o ministério. Eu não consigo deixar de fazer o bem. Por um lado, quero, mas não. Há algo que me impede. O que é isso? É o poder do Espírito Santo dentro e o fogo do Espírito dentro das nossas vidas. Amém? Outros também desistem, não por falta de capacidade, senão por medo. Às vezes o medo, ele paralisa e te destrói, te faz desistir, de querer desistir de tudo. Não? Às vezes somos invadidos por esse espírito do medo, ainda que a palavra nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, nos deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio, mas às vezes sim temos algum medo de doença, medo da morte, medo do que dirão os demais de nós, medo de errar. Alguns desistem por medo de errar, por serem perfeccionistas e quererem acertar sempre. E cada vez que erram, desistem. Outros, por exemplo, também com medo do futuro. Já conheci vários que penduraram a harpa por medo do futuro e deixaram de adorar, deixaram o seu ministério, o seu chamado, a sua intimidade, por medo do futuro, por pensar que Deus não seria o mesmo na frente, de que o mesmo Deus de antes talvez em algum momento se descuidasse das suas vidas. Quando Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. E o mesmo Deus que te trouxe até aqui, o mesmo Deus que te cuidou até o dia de hoje, é o mesmo Deus que já está lá, na frente, já está diante de nós, já está no tempo futuro, ao qual não deveríamos nunca temer. O amor de Deus lança fora todo o medo, o perfeito amor de Deus, como diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. Vemos também pessoas desistir pelas comparações. Aqui não há, em Portugal ninguém se compara. Lá no Brasil é tremendo, todo mundo se compara uns com os outros. A harpa dele é mais bonita que a minha harpa. Não é? A minha harpa é mais pequena que a dele. E aí começa a comparação, que se comparam as famílias, se comparam os ministérios, se comparam tudo que têm e começam a olhar mais para os outros e a descuidar e a largar a sua própria vida. Não? Cuidado com a comparação, porque ela destrói mesmo. Ela é uma das grandes motivadoras a jogar chuteira, a pendurar chuteiras. Porque quanto mais olhas para os outros e quanto mais
começas a comparar-te, aquele tem, eu não tenho, e o ministério dele é melhor que o meu, e o carro dele é melhor que o meu, e eles têm tudo, eu não tenho nada, e aquela família é tão feliz, e eu aqui só com um tal, e não sei o quê, e não sei quanto. Tudo isso te leva a pendurar a harpa. E, logicamente, a ser um desagradecido diante de Deus. Amém? Quem vive olhando para os outros perde forças para continuar. Quem vive olhando para os outros perde as forças para continuar e desiste. A falta de esperança também faz alguns desistirem. A palavra diz: a esperança demorada enfraquece o coração, Provérbios 13:12. Há pessoas que se cansaram de esperar as respostas de Deus. Talvez queriam respostas rápidas, não? Quando tu conheces alguém que se tenha cansado por não ter recebido respostas rápidas? Claro que sim. Claro que sim. Se enfraqueceram porque não esperaram, não confiaram, perderam a esperança. E quando tu perdes a esperança, tu penduras a harpa e largas o teu chamado e o teu ministério. Alguns querem plantar e querem colher de imediato, logo na hora, não é? Querem orar e receber respostas imediatas. E não é assim. E se cansam também por isso e desistem. Amém? Mas existe uma boa notícia no meio de tudo isso, não é? É que eles penduraram as harpas, mas eles não as destruíram. Ainda havia som dentro da harpa, não? E hoje é dia, ou eu desafiaria a todos de voltar a pegar a harpa de volta. Volta a pegar a tua harpa de volta. Não desistas. E eu não quero ser o salgueiro chorão, eu quero ser um encorajador para todos. Que tu tenhas forças e que voltes a ter alegria, a ter esperança, a servir ao Senhor com todo o teu entusiasmo, porque Babilônia não é o teu lugar. Babilônia não era o lugar para que os israelitas ficassem para sempre. Foi um tempo, um cativeiro, um tempo de dor, um tempo de quebrantamento que Deus permitiu, mas que não era o lugar deles ali. E Babilônia também não é o teu lugar. O teu lugar não é ficar lamentando e chorando e olhar para a harpa. Não, o teu lugar, ou a tua decisão deve ser pegar a harpa, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, servir ao Senhor, pregar a palavra de Deus, fazer o bem a todos aqueles que necessitam e não nos cansarmos de tudo isso. Amém? Eles, logo para terminar, tem um salmo, outro salmo que é o 126, que é a demonstração clara de que existe a harpa da restauração, não? E que o Senhor quer restaurar as nossas vidas. E o que o Senhor quer é restaurar o primeiro amor em cada um de nós. E o Senhor quer que tu pegues a tua harpa de volta. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia! Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Amém? Babilônia não é o teu lugar.
Aquele que largou a harpa no vale da dor, hoje pode tomá-la para poder adorar ao Senhor no Monte Santo. Amém? Assim que vamos a colocar-nos de pé. E vamos por uns minutos, temos uns minutos para pegar a harpa. Alguns já não vieram aqui porque desistiram antes. Outros chegaram até aqui. No entanto, talvez também chegaram com vontade de desistir, de jogar a toalha, desistir de tudo, não é? Mas eu creio que o Espírito Santo vai renovar a sua igreja para que ninguém desista. Amém? Para que ninguém retroceda. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que recuam não agradam a Deus. Amém? E nós não somos desses de que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram para a salvação das nossas almas. Amém? Muito obrigado, Senhor, e que o Teu Espírito traga o renovo às nossas vidas e que possamos tomar de volta o chamado, o ministério, a família e tudo aquilo que Tu colocaste nas nossas mãos. E que possamos adorar-Te, cantar louvores em gratidão pelas grandes coisas que Tu fizeste em nossas vidas, Senhor. Porque Tu nos tiraste do cativeiro. Porque Babilônia não é o lugar onde nós devemos estar. O melhor lugar para estar, Senhor, é na Tua presença. Porque na Tua presença tem renovo para as nossas vidas. Porque na Tua presença há plenitude e alegria para nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.